Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Matheus Ramos de Santana Trindade e irei falar um pouco sobre a importância das briófitas. Esse trabalho foi solicitado na disciplina de Morfologia Sistemática de Criptógamas pela docente Lidiane. As plantas terrestres não vascularizadas, ou como são conhecidas briófitas, englobam as primeiras plantas que conseguiram escapar de um ambiente totalmente aquático para um ambiente terrestre, mesmo que a umidade desse lugar seja grande. Sendo assim, vamos abordar as espécies que compõem o grupo das briófitas e suas características. Características gerais. Fazendo parte do reino plant, as plantas terrestres não vascularizadas possuem três grupos: hepáticas, antóceros e musgo, sendo plantas de pequeno porte, podendo chegar a cerca de 30 centímetros de altura, é que a falta de tecido vascular impediu esse desenvolvimento vertical. Possui coloração em tons de verde em sua maioria e não possuem raízes nem folhas propriamente dita, podendo estar presente em ambientes diferentes, nos muros das casas, como é visto na figura 1, em árvores ou até mesmo em montanhas nevadas. As briófitas possuem três grandes grupos. A divisão hepatófita corresponde às hepáticas e receberam esse nome devido ao formato dos gametófitos, que são plantas mais simples quando se comparar com as outras classes, já que não apresentam nem sistema de condução especializado nem estômatos, tendo como exemplo Marquesinha marcai, na figura 2. Divisão antrocerótrofita, ou como são conhecidas, as hepáticas. As espécies dessa divisão não possuem células condutoras especializadas, mas já possuem estômatos. Um exemplo é a espécie Antrocerus agreste, na figura 3. Já a divisão briófita, conhecida popularmente como musgo, já possui algumas espécies que apresentam tanto estômatos como células condutoras de água e nutrientes. Um exemplo é a espécie Polytrichum juniperinum, figura 4, além de serem indicadores biológicos para a grande quantidade de dióxido de enxofre. Esse grupo pode estar parcialmente ou totalmente ausente em determinadas regiões, apresentando importância ecológica como a dos líquens. Morfologia. As plantas terrestres não vascularizadas vão apresentar poucas estruturas externamente, como pode ser observado na figura 5. Apresentam rizóides, que têm como função tanto de fixação como de absorção. Como foi mencionado anteriormente, os rizóides podem ser encontrados em diferentes lugares. Os filóides são projeções de células parecidas com as folhas. Em algumas espécies, existe um tipo de caule, que pode ser encontrado nas literaturas como haste ou caulículo, e uma cápsula onde ficam os esporos. Nessas imagens, já podemos observar a divisão entre a parte que vai produzir esporos, o esporófito, que vai possuir uma projeção de células chamada de haste, o que vai auxiliar quando os esporos forem liberados e dispersos pelo vento, como pode ser visto na figura 6, e uma parte que vai produzir gametas, o gametófito, como mostra a figura 7. Reprodução. Esse grupo vai apresentar dois tipos de reprodução, tanto assexuada como assexuada, além de apresentar um ciclo de vida com alternância de geração, ou seja, em uma etapa ocorre uma fase haploide, N, correspondendo ao gametófito, e outra diploide, 2N, correspondendo ao esporófito. As estruturas responsáveis pela reprodução são os arquegônios, que têm formato de garrafa, e anterídeo. No arquegônio vai ocorrer a formação da oosfera, e no anterídeo a produção dos anterozoides, que possuem flagelos para quando tiver água, eles poderem ser levados quimicamente até o arquegônio. Nesse momento ocorre a fecundação com a oosfera, gerando assim um zigoto e posteriormente a formação do esporófito, que vai formar o esporângio. No seu interior vai ocorrer meiose para formar os esporos. O esporângio amadurece e se rompe para a liberação dos esporos no meio externo.
A se fixarem em um local bom, eles podem germinar e gerar um novo gametófito e reiniciar esse ciclo, como exemplificado na figura 8. Nas plantas terrestres avasculares, a fase dominante é a gametófita, e em outras plantas terrestres, a fase esporófita é a fase duradoura. Importância evolutiva. Essa mudança de ambiente auxiliou no desenvolvimento de novas estruturas e processos metabólicos, bem mais esquematizados, como por exemplo a osmorregulação, ou no processo de respiração celular com a abertura dos estômatos, mas deixando claro que nem todas as espécies que compõem as plantas terrestres avasculares têm estômatos, como foi visto anteriormente. Essas foram todas as referências utilizadas na elaboração desse trabalho. Agradeço muito a sua atenção.